E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um tutorial aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a ideia é mostrar para vocês como trabalhar com funções. A gente vai fazer um projeto aqui em JavaScript, utilizando HTML e JavaScript, mas a ideia mesmo é que a gente não fique preso a nenhuma linguagem. O conhecimento que eu vou passar para vocês aqui pode ser replicado em qualquer linguagem de programação que vocês estejam aprendendo. O foco desse vídeo é para iniciantes, então se você já programa, já conhece os conceitos ali de funções, talvez não seja tão interessante para você esse vídeo. Mas ainda assim você pode indicar para seus amigos que estão dando aqueles primeiros passos ali em programação. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, né? Então eu vou vir aqui no VS Code e vou abrir uma pasta, né? A gente tem várias opções aqui de fazer isso, eu vou clicar aqui, vou vir aqui na minha área de trabalho e vou simplesmente chamar isso aqui de funções. Podia ser qualquer nome, mas eu vou colocar aqui só funções mesmo. Selecionei a pasta. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado index.html. E aqui a gente vai utilizar aquele atalhozinho do VS Code para poder criar já a estrutura básica do HTML aqui para a gente. Vou vir aqui jogar com português do Brasil. E aqui eu vou dar um título para minha página que vai ser Aprendendo JavaScript no Acampamento Dev. Belezinha? Existem algumas formas da gente importar o JavaScript aqui para a página, ou até mesmo colocar o código já aqui. Eu poderia vir aqui, por exemplo, digitar uma tag script, e tudo que eu escrever aqui de JavaScript já iria funcionar. Mas para a gente manter as coisas mais organizadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no finalzinho da página, vou digitar script, o próprio VS Code ele vai dar uma sugestão para a gente de utilizar essa segunda opção aqui, que é o src. Quando a gente faz isso, ele pergunta para você onde é que está o seu arquivo JavaScript. Nesse caso, eu vou dizer que ele está dentro da pasta assets barra JavaScript barra, vamos chamar de funções.js, beleza? Então, quando eu faço isso aqui, ele já fez o vínculo para mim para esse arquivo, mas perceba que não existe arquivo. Então, a gente poderia vir aqui, criar uma pasta, criar o arquivo, tudo na mão, ou simplesmente eu posso dar um Ctrl clique aqui, ó, e ele diz o seguinte para mim, ó, não é possível abrir funções, mas ele me dá a opção de criar o arquivo. Então, quando eu clico aqui, ele já cria para mim aqui a pasta assets. Dentro da pasta assets, ele já criou uma pasta chamada JavaScript, o que seria aqui JS, né? E ele criou o arquivo funções.javascript, que é justamente o caminho que a gente passou aqui. Então, belezinha. O que a gente vai fazer agora? Aqui no meu arquivo de funções, só para a gente ver se está tudo funcionando, eu vou digitar alert e vou botar aqui acampamento dev. Salvei. Vou fazer o que agora? Vou vir nesse arquivinho e vou clicar aqui em Open with Live Server. Se o seu Visual Studio Code não tiver isso aqui, você pode vir aqui em extensões e procurar por Live Server, que é esse carinha aqui, ó. Vai ter um botãozinho verde aqui para você instalar ele. Então, voltando aqui, ó, clica no botão direito, Open with Live Server. Ele já abriu aqui o Chrome para mim com esse alert de JavaScript aqui. Beleza, vou jogar para cá e esse cara eu vou jogar para cá, só para a gente manter aqui as coisas mais organizadas. E a gente vai fazer aqui agora. Tudo que eu fizer aqui, vou fechar isso aqui que eu não vou precisar mexer nisso aqui agora. Tudo que eu fizer aqui, ele vai refletir aqui em tempo real. Então, salvei aqui, ó, ele já executa o alert para mim. Só que esse alert, que também é uma função do JavaScript, a gente não vai utilizar ele agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é construir um código aqui sem necessariamente utilizar os conceitos de função. Ou seja, a gente não vai construir nossa função agora. A gente vai criar um algoritmo mesmo para a gente ver como fazer isso sem utilizar funções, e depois a gente vai ver como utilizar funções para poder facilitar a nossa vida. A gente até vai utilizar algumas funções nativas do JavaScript, mas o foco aqui, na verdade, é você aprender a construir suas próprias funções. Então, para esse exemplo aqui, eu pensei no seguinte: a gente vai ter uma frase, um texto qualquer, e a gente vai criar um bloco de código que ele consegue contar quantas vogais tem nesse texto, né? Então, beleza, vamos lá. Eu vou criar um texto aqui, então, ó, constante texto vai receber aqui ou melhor, acampamento dev. Belezinha, só isso aqui. A questão é, sempre que a gente vai escrever um código que ele vai executar uma coisa para a gente, o ideal é que a gente pense como é que a gente faria isso na vida real. Então pensa que você hoje, alguém chega para você e diz, ó, tem essa frase aqui, o acampamento dev,
E eu queria que você contasse para mim quantas vogais tem aqui dentro. A primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: eu sei o que é uma vogal? Pode parecer bobo essa pergunta, mas se você pedir para um analfabeto, ou seja, uma pessoa que nunca teve acesso à educação, e ela não sabe o que são palavras, ela não sabe o que são letras, não sabe o que são vogais, será que essa pessoa conseguiria contar quantas vogais tem aqui dentro? Muito provavelmente não, porque um pré-requisito para que a gente possa contar quantas vogais tem aqui dentro é saber o que é uma vogal. Então, quando você inicia um código em branco ali, né, o computador não sabe nada, você tem que ensinar as coisas para ele. Então, a gente vai construir aqui, ó, a gente vai criar uma variável chamada vogais, e essa variável vogais, eu vou criar uma lista aqui do JavaScript dizendo que as vogais são A, E, I, O e U. Beleza. Agora eu já tenho um lugar que eu posso consultar para saber o que é vogal e o que não é vogal. Belezinha. Qual seria a segunda coisa que você iria fazer? Ó, eu preciso ir percorrendo letra por letra ali da minha frase, da minha palavra, e depois ir comparando se aquela letra atual é uma vogal. Por exemplo, você faria o quê? Ó? A. A é uma vogal? É. Aí você teria que armazenar essa informação em algum lugar. Normalmente a gente coloca onde essa informação? A coisa mais básica é utilizar nossas mãos. A gente iria identificar. A é uma vogal? É. Então eu levantaria um dedo, né? Então eu já tenho uma vogal. C é uma vogal? Não. Então não levantaria mais dedo nenhum. Esse outro A aqui é uma vogal? É. Então levantaria o meu segundo dedo. M é uma vogal e assim sucessivamente até acabar. Então a gente vai fazer algo muito parecido com isso, só que no conceito de código. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é percorrer esse cara aqui. Só que para percorrer esse cara, eu preciso ter uma estrutura que possa ser iterável, ou seja, lembra lá quando você estava aprendendo o while, aprendendo também for, a gente precisa de algo que a gente possa percorrer. Então, nesse caso, eu vou dizer o seguinte: eu posso vir aqui e dizer que eu vou criar uma nova variável chamada letras no texto. E essa letras no texto vai receber o quê? Eu preciso de alguma forma transformar isso aqui em uma lista. Então, para fazer isso, o JavaScript tem um método nativo chamado split, que é como se fosse dividir, né? Ele consegue dividir algumas coisas utilizando um determinado conceito. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu texto e eu vou dividir o conteúdo desse texto. Aí, beleza, mas eu vou dividir como? Aqui dentro eu posso passar um separador. Se eu consigo aqui. Um separador. E esse separador, ele é uma string. Pode ser outra coisa, mas ele normalmente é uma string. Então, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, dizendo que o separador é um espaço em branco, ele vai procurar dentro do meu texto um espaço em branco, ou seja, ele achou aqui, e vai utilizar ele como separador. Então, isso aqui vai ser uma parte, e isso aqui vai ser outra parte. O espaço em branco vai ser desconsiderado porque ele é o separador. Se eu dissesse, por exemplo, que o separador é T, viesse aqui e fizesse isso aqui, ó, o separador é T, ele iria entender que uma substring, ou seja, uma parte da minha string, é a main e a outra parte é o espaço dev. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Ó. Eu vou simplesmente vir aqui embaixo e dizer, ó, dá um console log na minha letras no texto dessa forma aqui. Ó. O que ele vai fazer? Vou vir aqui agora, salvei, perceba que está tudo salvo. Vou vir aqui no navegador e vou apertar F12. Se não aparecer para você aqui, aparecer do lado, tal, você pode vir aqui, ó, e marcar essa opção aqui. De qualquer forma, ele já retornou para mim o quê? Um array de duas posições, onde a primeira posição é o acampamento e a outra é dev. Por quê? Porque o separador é o espaço em branco. Se o separador fosse, por exemplo, o T, ele iria dizer que a primeira parte aqui é o acampamento e a outra é o espaço dev. Então, para a gente aqui, o que a gente quer? A gente quer pegar cada letra isoladamente. Então, eu vou dizer que o separador é, na verdade, uma string vazia. Agora, ele separou cada elemento dessa string como sendo um elemento do meu array. Inclusive, se você olhar aqui, o espaço em branco ele também veio como um item do meu array. Beleza, isso aqui é bem legal para mim. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu posso percorrer o meu array, né? Como é que eu vou fazer para percorrer esse array? Vou pegar aqui, né? Vou vir aqui embaixo. A gente já viu, né? Que existem diversas opções, né, de fazer isso. Você pode fazer isso com while, você pode fazer isso com for, você pode fazer isso com for each. Para padronizar, né? Porque tem algumas linguagens que não têm suporte a for each,
a gente vai fazer com for. Lembrando que um for each seria um pouco mais simples, mas a gente vai fazer aqui com for. Então eu vou dizer que o for vai ter um i iniciando em 0. E vou dizer também que esse i, enquanto ele for menor que o total de letras nessa frase aqui, nesse texto, mas como é que eu pego esse total de letras aqui? Eu posso simplesmente pegar letras no texto, né? E botar o length, que ele pega o total de letras que tem ali no texto. E vou dizer que isso vai incrementando. Aí eu falo, pô, beleza, eu já entendo como é que o for funciona, isso aqui não é novidade para mim. O meu foco aqui, como a gente falou desde o começo, é entender os conceitos de função, que a gente ainda não começou. Mas vamos lá. Isso aqui é o suficiente para quê? Para que eu possa vir aqui e dizer o seguinte, ó, eu quero dar um console log em i. E quando eu faço isso, ele vai pegando simplesmente os valores de i. Inicialmente o valor de i era 0, depois por causa dessa expressão aqui ele passou a ser 1, depois por causa dessa mesma expressão ele passou a ser 2, e ele vai repetindo isso enquanto i for menor que o total de letras no texto. Quando a gente está trabalhando com códigos mais performáticos, colocar isso aqui dentro não é interessante, porque toda vez que a gente executa isso, ele vai lá e pega dentro da lista o total, tal. Isso é meio chatinho. A gente pode simplesmente fazer o seguinte: eu posso pegar esse cara aqui, não é obrigatório, você poderia deixar do jeito que estava. A gente vai fazer o seguinte: eu vou criar uma outra constante dizendo que o nome dela é total de letras no texto. E agora eu venho aqui e coloco essa expressão. Com isso, eu posso pegar essa variável aqui, que vai ser um valor inteiro, e coloco aqui. Então, estou dizendo o quê? Que o total de letras, que enquanto o i for menor que o total de letras no texto, ele vai imprimindo. Se eu salvar aqui, você vai perceber que ele continua funcionando exatamente do mesmo jeito. Se você quiser ver na prática isso aqui funcionando, você pode vir aqui e digitar debugger. Quando você faz isso e salva, o JavaScript, toda vez que ele encontrar essa palavra debugger, ele pausa a execução do script e você consegue com o mouse ver algumas coisinhas. Por exemplo, aqui, ó, na primeira volta que o for, que o for deu, o valor de i é 0 e o valor de total de letras no texto é 15. Eu posso utilizar esse símbolozinho aqui embaixo, clicar nele, que ele dá um play, ou seja, ele passa para a próxima execução, né? E aí o que acontece? Como está dentro de um laço, ele vai executar de novo o debugger. Só que nesse ponto agora, o valor de i é 1 e aqui continua sendo 15. Passo de novo, ele passa a ser 2 e aqui continua sendo 15. Então eu posso fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, 13. 13 é menor que 15? É, então ele vai executar mais uma vez. Dou play. 14 é menor que 15? Também é. Só que se eu der play de novo, esse i vai passar a ser 15. 15 é menor que 15? Não, então ele não vai entrar aqui. Então, ó, ele deixa o código seguir para o fluxo final, que seria absolutamente nada, né? Não tem mais nada para fazer fora do for, né? Até esse momento aqui. Então, isso aqui foi só para a gente ver que dá para debugar utilizando isso aqui. Isso é bem legal quando a gente está estudando. Mas o nosso foco, por enquanto, é esse aqui. Então, se eu estou pegando aqui os números começando de 0 e vai até 14, isso meio que coincide com essas letras daqui, né? Porque essa posição aqui do array, lembra que a gente jogou um array lá na tela, quando a gente fez esse split? Então, a posição dessa letra aqui vai ser 0, dessa letra aqui vai ser 1, dessa aqui vai ser 2 e da de cá vai ser 14. Então, a gente consegue pegar letra a letra. O que a gente vai fazer agora, então? Aqui dentro, eu vou simplesmente dizer o seguinte: ao invés de imprimir o console log, ou melhor, ao invés de fazer o console log imprimindo i, eu vou fazer o console log pegando letras no texto na posição i. E quando eu faço isso, ele vai pegar na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2 e vai coincidindo com cada letra dessa. Ou seja, vamos lá no console, ó, ele fez exatamente o que eu acabei de dizer. E se você parar para pensar, a gente está fazendo o que a gente normalmente faz na vida real. A gente vai lá letra por letra, A, C, A, M, P e assim vai. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso comparar, né? Eu preciso saber se a letra atual, que está sendo iterada naquele momento, ela está dentro dessa lista aqui. Ou seja, se ela é uma vogal. Então, ao invés de fazer se letra atual foi igual a A, ou se foi igual a E, ou se foi igual a I, eu posso simplesmente perguntar para o JavaScript se a letra atual está contida aqui dentro, está incluída aqui dentro. E como é que eu faço isso? Eu posso dizer o seguinte, ó. Se a minha lista, né, que é vogais, incluir, tem essa função nativa do, PH, do JavaScript, né? Includes. Então, se ela incluir a minha letra atual, e qual é a minha letra atual?
eu posso simplesmente vir aqui, pegar o meu letras no texto, na posição I. Ou se você quiser melhorar a legibilidade, você pode fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em cima e dizer que eu vou criar uma variável. Nesse caso, eu vou utilizar let, porque esse valor vai ser atualizado, né? Então, eu vou chamar isso aqui de letra atual. E vou dizer que ela vai receber isso aqui. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou pegando meu array de letras na posição que está sendo iterada naquele momento. Então, ele vai devolver na primeira volta A, na segunda volta C, na segunda volta esse outro A aqui, e sempre vai ser jogado dentro dessa variável aqui. E aí eu faço a comparação aqui. Ó. Então, o que isso aqui está dizendo? Se a minha lista de vogais inclui a minha letra atual, isso é verdade, né? Se isso é verdade, eu vou apenas imprimir, então console.log, a minha letra atual. Só que quando eu fizer isso, vocês vão perceber uma coisinha um pouquinho estranha, que é o seguinte, ó. Salvei. Perceba que o primeiro A, porque ó, a gente tem quantos A aqui? Ó? 1, 2, 3. Só que ele contou aqui como se tivesse apenas 2 A's. Por quê? Porque quando a gente faz essa comparação, a gente tem que levar em consideração que esse A maiúsculo ele não é igual a um A minúsculo. São coisas diferentes. Aí você pode se perguntar, pô, Paulo, mas como é que eu vou resolver isso? Simples, eu posso simplesmente chegar aqui e dizer o seguinte, ó, pegue a letra atual, porém pegue ela e converta para minúsculo, ou seja, to lowercase. Então quando eu faço isso e salvo, ele agora diz que encontrou 3. Por quê? Porque antes dele salvar a letra atual aqui, ele converteu ela para minúsculo. E aí sempre vai coincidir com as coisas que estão aqui dentro. Então nesse caso aqui, ele consegue imprimir para mim a letra atual já contando tudo certinho. Só que lembra que eu falei que na vida real a gente vai contando e salva isso em algum lugar, por exemplo, a gente pega um papel e fica riscando, ó, achei uma letra, achei outra. Ou então a gente vai, o que é mais comum, né, levantando nosso dedo, ó. Achei uma, achei outra, achei outra. Então, na programação a gente também precisa de um lugar para ir armazenando as letras que a gente for encontrando. Então, nesse caso, eu vou criar aqui em cima. Não vou utilizar const porque esse valor vai ser atualizado, né? Sempre que o valor for atualizado, você evita utilizar const, né? Utiliza o let ou o var. É sempre mais aconselhável que você utilize o let, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Total de vogais, né? Porque nesse caso aqui, é a quantidade de vogais apenas que eu vou contar. E vou dizer que o total de vogais inicialmente é zero, porque realmente a gente não contou nada, então começa como zero. E aí eu vou dizer que aqui dentro, nesse ponto, significa o quê? Que esse bloco aqui só vai ser executado se a letra atual estiver inclusa nessa lista de vogais, né? Então vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, ó. Total de vogais vai receber o valor total de vogais mais 1. Ou seja, eu pego o valor atual de total de vogal, que é 0, e somo com mais 1, dá 1. Na próxima vogal que eu encontrar, o total de vogais vai ser 1. Então eu pego o valor que está atual, que é 1, e somo com mais 1, que vai virar 2. Isso aqui é uma coisa bem básica de programação. Só que existe uma forma mais resumida de fazer isso. Eu posso simplesmente vir aqui, tirar esse cara daqui e botar um mais igual, que vai dar exatamente no mesmo. Se eu vir aqui fora e fizer isso aqui, ó, console.log, passando o total de vogais, ele passou para mim que tem 6 vogais aqui dentro. Então vamos ver se a gente realmente tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ele já está funcionando. Nosso código já está fazendo o que deveria fazer. Só que ainda dá para simplificar um pouco mais. A gente pode utilizar essa notação que a gente utilizou aqui em cima. Eu posso vir aqui e simplesmente fazer isso aqui. Salvei, ele recarregou aqui, eu vou recarregar de novo. Perceba que ele continua trazendo 6. Beleza, nosso código está ok, um código relativamente pequeno, relativamente simples de entender, né? Só que é o grande problema disso aqui. Pensa que você tivesse várias palavras e você quisesse calcular, né, a quantidade de letras, né, de vogais dentro de todas essas palavras. A gente teria um problema, porque a gente teria que ficar vindo aqui, pegar esse código todo, trazer aqui para baixo, ficar trocando o nome das variáveis, ficar trocando isso aqui. Isso aqui seria horrível para dar manutenção, porque toda vez que a gente precisasse de uma nova palavra, a gente teria que copiar e colar o código todo, e trocando variável e tal. Não é interessante. Então, como é que a gente pode fazer para resolver isso? A gente utiliza o conceito de função, ou seja, a gente cria um bloco de código, como a gente acabou de fazer, só que a gente dá um nome para esse bloco de código. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, toda vez que você for executar alguma coisa, eu vou
lhe referenciar por um termo específico. Por exemplo, eu vou pegar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl X, né, para cortar isso, e vou dizer o seguinte, ó, function, ou seja, eu estou utilizando a palavra reservada function para ensinar para o JavaScript que o que eu estou criando agora é uma função. Então, essa função vai ter que nome? Vamos chamar de obter total de vogais. Então, a notação sempre vai ser essa. Eu utilizo a palavra reservada function, dou um nome para minha função, coloco os parênteses e o bloco da função, que é onde vai vir meu código, vai ficar sempre dentro dessas chaves aqui. Então, eu vou colar aqui dentro agora tudo que eu fiz anteriormente. Belezinha? Então, show de bola. Até agora nada aconteceu. Você vê que ele parou de imprimir aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Se eu simplesmente vir aqui e chamar a minha função dessa forma, ou seja, eu não digito mais a palavra function, porque a function eu utilizo quando eu quero definir uma função. Quando eu quero executar ela, eu apenas dou o nome da função seguido de parênteses. Então, quando eu faço isso, ele voltou a funcionar. Tanto que se eu vier aqui ó, e chamar de novo, ele funciona de novo. E se eu chamar isso várias vezes, ele vai chamar quantas vezes eu quiser. Só que a questão é, beleza, já consegui agrupar isso dentro de uma função, já dei um nome para essa função. Só que isso aqui é meio inútil para mim, porque eu tenho exatamente o mesmo problema que eu tinha no outro. Né? Eu teria que criar várias funções, com, assim, trocando o nome aqui dentro. Por exemplo, vamos lá. Eu poderia vir aqui, não é para fazer isso na vida real, estou só mostrando que o problema que a gente teria, né? Então, obter o total de vogais, eu vou dizer que essa aqui vai se chamar obter total de vogais 1, e a de cá vai se chamar obter total de vogais 2. Na obter total de vogal 2, eu vou botar meu nome aqui, Paulo. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Aqui você vai imprimir a 1 e aqui você vai imprimir a 2. Então ele encontrou aqui 6 e encontrou 3. Belezinha. Só que eu tenho o mesmo problema que eu tinha relatado anteriormente, né? Eu tenho que ficar duplicando código, eu vou ter que ficar criando uma nova função toda vez que vier uma palavra nova. Isso não é nem de longe inteligente de nossa parte. Então, pensando nisso, toda a linguagem de programação permite que você, quando você criar suas funções personalizadas, ele permite que você passe parâmetros para dentro da função, simplesmente aqui dentro. Você lembra que quando você faz um console.log, você passa alguma coisa aqui dentro? Isso é o parâmetro. É isso aí que você está passando para dentro da função. Então, no nosso caso, eu posso passar aqui dentro. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse texto aqui, ao invés dele estar fixo aqui dentro, eu vou passar ele por parâmetro aqui em cima. Então, eu vou chamar aqui de texto, né? E vou apagar esse daqui de baixo. Então, beleza. Só que se eu executar aqui, ele vai dar um erro. Ó. Salvei, ele já deu um erro, dizendo que eu estou tentando acessar um split aqui, né? Em alguma coisa que está indefinido. E por que está indefinido? Porque eu criei esse parâmetro aqui em cima, mas quando eu chamei, eu não passei. Então, eu vou passar aqui agora. Ó. Acampamento dev. Então, quando eu faço isso, ele traz aqui para mim esse valor 6. E se eu vier aqui agora, chamar a mesma função, mas passando outro nome, outro texto aqui, por exemplo, Paulo, chamar de novo aqui também chamando Paulo Reis, perceba que ele já traz valores diferentes para mim. Simplesmente por quê? Porque eu consegui passar parâmetros para dentro da minha função. Então existe essa possibilidade de passar e não passar. Aí você fala, pô, Paulo, beleza. Mas se eu não quiser passar valor nenhum, eu esquecer de passar tal. Vamos imaginar esse cenário aqui. Ele vai estourar um erro na vez que você não passar. Aí você pode resolver isso dizendo o seguinte, ó. Se nada for passado, passe uma string em branco. Então, assim, ó, isso aqui funciona como um fallback, né? Se não for informado aqui, ele vai entender que você passou isso aqui. Então, nesse caso, como não tem nada aqui dentro, ele já retorna como zero. Isso aqui é um recurso bem interessante. Só que a questão aqui é o seguinte, ó. Pensa que você quisesse pegar essa informação, ao invés de imprimir no console, você quisesse utilizar em outro lugar. Por exemplo, se você quisesse escrever algo do tipo assim, ó. Console.log e colocar aqui dentro alguma informação. Por exemplo, o número de vogais é e passasse aqui dentro, vou imprimir do ladinho aqui, ó, mais obter total de vogais. Beleza? Só jogar aqui. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho, para a gente não precisar de tanto espaço aqui. Belezinha. Então, vamos esquecer isso aqui por enquanto, né?
Então, quando eu faço isso aqui desse jeito, perceba que ele dá para mim o seguinte, ó, o número de vogais é undefined. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele não está retornando para mim o número total de vogais, ele está imprimindo no console. E às vezes isso não é interessante. Para resolver isso, o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente dar um console log aqui dentro, a gente dá um return total de vogais. Quando eu digo isso, o que é que eu estou falando para o JavaScript? Na verdade, para qualquer linguagem de programação. Quando você chegar nesse ponto aqui, o que vier depois do return será devolvido para quem chamou. E nesse caso aqui, quem chamou foi essa linha 18. Então esse cara aqui, ó, na verdade, vai receber o 6. Então, se eu executar aqui agora, ele me diz o seguinte: ó, o número de vogais é 6. Então é isso, galera. Eu queria dar só essa introdução de funções para vocês, né? Eu acho que esse é um dos conceitos mais importantes de programação. É algo que, quando você aprende, você só quer utilizar isso aqui porque fica muito mais fácil de você gerenciar seu código, você deixar seus blocos de código reutilizáveis, né? Você pode utilizar, inclusive, em outros projetos que você for fazer. E todos esses pacotes que você pega, por exemplo, na internet já pronto, lá do NPM e tal, tudo isso utiliza esses conceitos de funções. Eu espero que esse conhecimento tenha sido útil para vocês. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, né? Compartilha com seus amigos, principalmente com os amigos que estiverem dando os primeiros passos ali com programação. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!